nessa empreitada, nesse processo de matérias, a Tribuna da Bahia era o melhor jornal. Assim, naquele período era o jornal que melhor fazia a cobertura, tinha a melhor equipe. Paulo Leandro era um repórter, jornalista que estava começando, tinha Roque Mendes, Luiz Brito também fazia parte da equipe, Alain da TV Bahia. Jorge Alain. Meu ídolo. Todo mundo fazia parte dessa equipe. Meu pai no jornalismo esportivo é ele. Eu acabei perdendo o fio da meada do que eu dizia antes da Tribuna. A gente tá falando sobre tretas e tudo mais. Zanata. Você falou da briga. Foi a treta de Zanata. E, assim, para fazer ligação com a Placar. Logo depois, na matéria da Placar, isso me inspirou muito o que o Washington fazia. O que você, como na condição de repórter que está dentro de um campo, eu não fazia isso quando eu comecei no jornalismo. Eu não assistia aos jogos da tribuna de imprensa. Porque eu pensava comigo o seguinte: na tribuna de imprensa eu vou ter uma visão do jogo, eu vou escrever o que eu vou ter no jogo que todo torcedor está vendo. Então eu descia, naquela época era possível, não sei se é hoje, e ficava do lado do banco. Então o Washington fazia isso na Placar. E tem um lance aí nas finais do Campeonato Baiano que o Washington pega Evaristo falando pra Zanata: passa lateral de merda. Passa lateral de merda. Que merdinha! E quando Zanata, depois do Campeonato Baiano, que pega a Placar, aí ele liga para Maracajá: tá vendo aí que ele não gosta de mim e tal, mas aí nessa altura ele já estava vendido e foi pro Palmeiras. Então havia esse processo a todo momento de luta, de conflito entre Evaristo e Zanata. E aí o Bahia contrata Tarantini, que tinha feito um bom Campeonato Baiano pelo Fluminense de Feira. E entre os jogadores, teve alguma treta, algum problema? Eu já perguntei isso. Eu já perguntei isso pra. Rapidinho. Eu já perguntei isso pra Zé Carlos, eu já perguntei isso pra Bobô, já perguntei isso pra João Marcelo, perguntei isso pra Osmar, perguntei isso pra Charles. Rapaz, eu quero saber se você conseguiu descobrir isso. Mas antes, o que eu tô fazendo aqui é questão de gerir expectativas, viu? Não, viu? Agora Agora é a sua pergunta, pronto. Agora, eu queria perguntar que teve um jornalista baiano, famoso, torcedor do Vitória, que tomou uns tapas de Evaristo também, você lembra disso? Agora eu não lembro se foi em 88, 89 ou se foi um pouco depois. Pois é, Bink? Não. Não. Quem lançou ele nacionalmente foi Evaristo Bocão. Mas Foi isso mesmo? não é em 88. Isso é eu posterior. não lembrava. Isso é posterior. E eu não sei se Evaristo estava no Bahia ou se era treinador do Vitória. Eu não lembro. Acho que ele estava no Bahia. Mas houve que teve uma treta bonita. Foram as vias de fato, assim, Evaristo acho que partiu para cima de Bocão, mas eu não lembro exatamente. Houve em 88 Evaristo com Falcão de Oliveira. Por quê? Quem é Falcão de Oliveira? Eu não conheço. Falcão de Oliveira é um repórter, jornalista, que era da TV Itapuã, se não me engano, era da TV Itapuã na época, e o que aconteceu? Rapidinho, peraí, deixa eu só olhar pra cara de Billy aqui, velho. 50 anos, pai. Irmão, mas peraí. Você quer arranjar uma indisposição entre este canal e o quarto poder estabelecido na Bahia, que é Zé Eduardo. Aí, olha só. Aí faz o corte no canal da Arino Sena, a reportagem vem toda pra quem no Balanço Geral amanhã. Esse Darino tá pensando que é o quê? YouTube é de merda! Eu vou dizer que você tem que botar a cara aqui, irmão. Pode dizer. Você tem que botar a cara aqui. Não, Bocão sentado onde ele está agora, ele confessou pra gente que tomou os tapas e que lançou pra ele nacionalmente, que isso aí pra ele foi ótimo. Essas pancadas foi boa. Ô, Billy, é uma sociedade isso aqui, viu, Billy? Um tem que ajudar o outro, Billy. Pô, você vai afundar o nosso negócio no nascedouro, Ali é caralho. meu parceiro, Bocão é meu parceiro, só tem um Que defeito, bom. é vitória. Ai, mas por segurança eu vou deixar esse corte oculto, viu, Billy? Rapaz, Mas diga, vai, Falcão e Evaristo. Billy, teve a briga de Varela, que nós falamos aqui ainda com Evaristo, não tem nada que se compare nesses últimos 30 anos de um homem da comunicação com um profissional de futebol. Do pau que eram os dois. Varela e Evaristo? Melhor, de como Varela atacava Evaristo. É pior do que Baraúna e Paiva? Não. Era uma coisa muito forte, assim. Ao ponto de uma edição do Telesportes, que era o programa esportivo que passava ao meio-dia na TV Itapuã, que era o programa de maior audiência, era um programa de 40 minutos. Era o programa. Era o programa. Ainda tinha o de noite e domingo de manhã. Lance livre. Lance livre, é. Era o Lance Livre com o Fernando José, depois Depois teve Paulo Cerqueira. ganhou as eleições para prefeito em 88, Sim. né? E assumiu em 89. E
Era o canal da Arino Senna da época. Exatamente. O que é que naquela época estava em auge também a lambada. Dançando lambada. Eu tô tentando lembrar a música, bicho, mas Chico e Varela fazem uma edição pegam uma imagem de Evaristo dando treino, mas o treino físico, porque Evaristo dava treino físico também. Sim. E acho que Evaristo fazia um movimento no quadril. De aquecimento. E Sei qual aí é, sei qual fazem é. uma sacanagem de ir e voltar a música, botam lambada e ficam fazendo os caras estão todos no auditório. Só pode ser essa música. Não sei se é cintura de mola. Não sei, eu não lembro. Eu não sei se era aquelas lambadas ali do Caribe e tal, que faziam muito sucesso aqui também. Rapaz, que onda, isso né, tá meio-dia, assim, no programa, todo mundo terminou de almoçar, tá no auditório, e de repente Evaristo, todo mundo dá risada, Evaristo entra quando vê ele sendo sacaneado. Ele não falou nada, ficou puto, e depois ele parte pra cima de Falcão de Oliveira, que era o repórter da TV Itapuã. Eu entrevistei Falcão também. Eu lembrei de Falcão agora. E Falcão diz que teve e isso tem uma matéria também na Tribuna, que alguém de sacanagem desligou a luz no vestiário. Porque aí o pau comeu, mas foi rápido e tal. Falcão minimiza, diz que não há tanto, assim, não foi tanta coisa. Mas era uma... provavelmente essa aí. Piti, piti! Eu acho que era uma edição... E fazem... Tira do ar, viu? Tira do ar. Senão o YouTube derruba. Direitos autorais, pelo amor de Deus. Então, houve essa... Era muito forte, assim, as críticas a Evaristo, porque Evaristo tomava conta de tudo, da cozinha. E, respondendo, você me falou se havia alguma briga entre os jogadores. Assim, não me pareceu que fosse uma questão de amizade, mas o que os caras falam sobre a relação deles era algo muito forte também. Sim, é verdade. É verdade. Eu lembro de ter lido, eles não me falaram, mas eu pesquisei em todos os jornais, Danilo, de todos os dias. Peguei o Jornal à Tarde de dezembro de 87 a março de 89, todos os dias. Peguei a Tribuna de dezembro de 87 e fora que nos outros anos e tal. Então, a Tarde, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia e Jornal da Bahia. Aí a gente pode até falar um capítulo sobre como era a cobertura jornalística e tal, quais são as pessoas homenageadas aqui também. Sim. Eu gostaria de falar da imprensa na época, que eu entrevistei, inclusive, e as que eu não pude entrevistar eu homenageei. Então, houve uma briga, se não me engano, de Claudi, mas não era briga de sair na mão, era alguma coisa de discussão ali no treino. Tem uma passagem que João Marcelo diz que não... João Marcelo é muito amigo de Charles. Até hoje. São muito amigos. O Marcelo é amigo de todo mundo. E o que acontece? Em um determinado treino, logo depois desse jogo contra o Corinthians, houve na véspera, Ivanzinho, eu não lembro exatamente, Charles mata o treino em cima de João Marcelo, faz 2 ou 3 gols, e Evaristo fica puto com o João Marcelo, dizendo que o João Marcelo deixou. Você fica botando um tapete vermelho para ele passar, não sei o quê. Então, é um episódio que eu lembrei agora, mas não há, assim, por exemplo, Ronaldo, que a gente pode falar dele, perdeu a condição de titular, mas não há nenhum tipo de trairagem, assim, de fazer corpo mole e tal, de recepcionar mal o colega. Tem uma passagem, sim, lembrei agora, com a chegada de Paulo Robson. Paulo Robson chega em meados do Campeonato Baiano, de 88, e Zanata estrela, né? Segundo Paulo Robson, eu não lembro se alguém confirmou essa história, mas Paulo Robson disse que chegou logo nos primeiros dias e foi para um refeitório, e estava todo mundo lá, mas tinha um lugar lá parado que ninguém sentava nesse lugar. Quando ele foi, não, é de Zanata. Ele, porra, é de Zanata? Jogou aonde, Zanata? E foi, sentou na mesa de Zanata, assim, Zanata chegou, olhou, ficou meio desconfortável e foi sentar em outro lugar. É um episódio que eu lembro que talvez tivesse, mas briga entre eles, assim, não há. Nem, talvez uma das maiores mudanças que tenha sido a chegada de Sidmar, né? A coreografia é a seguinte, ó, Bobo, olha na câmera 1, ó. Eu quero like, 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 eu quero like. Que momento!